Muitas religiões cristãs e não cristãs ensinam que, ao morrer, o ser humano continua existindo, ou seja, o que morre, na verdade, é o corpo, a alma continua em atividade. Nós encontramos na Bíblia alguns elementos que precisam ser considerados a esse respeito, mas, além de tratarmos exatamente do que a Bíblia diz sobre o assunto, nós precisamos analisar inicialmente a percepção evangélica geral e a percepção católica. Isso tem a ver com escatologia pessoal ou individual. É interessante compreender que para as religiões cristãs que acreditam na imortalidade da alma, a morte é apenas uma passagem para a outra vida ou para a vida verdadeira. Jesus, inclusive, foi bastante enfático a esse respeito e nós veremos logo mais. O conceito de estado intermediário do paraíso refere-se à condição em que as almas se encontram antes do arrebatamento da igreja, antes do juízo final, aguardando a eternidade. Esse estado é chamado de intermediário porque não se trata nem da condenação final, nem da recompensa final. A Bíblia apresenta vários textos sobre o assunto. O estado intermediário é, portanto, uma fase transitória em que as almas aguardam a decisão final, que acontecerá apenas por ocasião do arrebatamento e do juízo do grande trono branco. De acordo com o cristianismo católico, quando uma pessoa morre, ela é imediatamente julgada por Deus. A Igreja Católica entende que o julgamento se dá logo após a passagem para a outra dimensão. Para a teologia católica, os que morrem em estado de pureza e perfeição espirituais, ou seja, os justos, esses vão direto para o paraíso. Mas aqueles que não se encontram devidamente enquadrados nessas condições exigidas por Deus, não podem adentrar diretamente o paraíso. A teologia católica também ensina sobre a ressurreição dos justos, quando as almas dos justos que se encontram no paraíso receberão corpos humanos glorificados. É o mesmo entendimento da teologia protestante ou evangélica. E ainda de acordo com a teologia católica, haverá um juízo final, onde as almas receberão o destino eterno. Os evangélicos compreendem o estado intermediário como um período em que as almas se encontram no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, portanto, a ressurreição, quando finalmente receberão corpos glorificados à semelhança do corpo do Senhor Jesus. Os evangélicos sempre acreditaram naquilo que está escrito em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Os evangélicos, em linhas gerais, acreditam que, ao morrer, o crente salvo, aquele efetivamente justificado pelo sangue de Jesus, parte para estar com Cristo. Ou seja, ele deixa essa vida terrena para entrar na verdadeira vida. E aí ele passa a habitar com o Senhor, conforme está em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21, que diz assim: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Observe, o morrer é lucro. Como assim lucro? É algo vantajoso. Então não seria morrer para dormir, mas é morrer para ter a enorme vantagem de habitar com o Senhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: se eu permanecer vivo, poderei trabalhar em favor de vocês, e vocês realmente precisam do meu trabalho. Mas eu quero lhes confessar uma coisa: partir para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Observe, Paulo diz partir para estar com Cristo. Não partir para dormir, partir para habitar com o Senhor. Se uma pessoa está dormindo, se a alma está num sono aparentemente eterno, logo isso não pode ser chamado de habitar com o Senhor ou estar com o Senhor, porque seria como se não estivesse. Habitar significa interagir, habitar significa viver. Quem habita, habita porque vive. Ninguém habita estando morto. Ora, o corpo morto não tem nenhuma vocalização, não tem nenhuma expressão, não tem nenhuma memória. O corpo morto não pode glorificar a Deus. Na sepultura não há sabedoria nem entendimento. Mas quem é que está na sepultura? O corpo ou a alma? Quem morre? O corpo ou a alma? Se a alma é imortal, logo ela não morre. Ela passa para o paraíso, passa a habitar com o Senhor.
E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 2, nós temos uma ratificação forte desse conceito. Vejamos, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ora, esse conceito é muito claro, não há dúvida alguma. Paulo está dizendo com palavras muito inteligíveis que enquanto nós estamos no corpo, na casa de carne, nós estamos longe do Senhor, distantes do Senhor, ou seja, fisicamente separados do Senhor. Nós temos o Espírito Santo e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porém, o Senhor Jesus está no céu, à destra do Pai, conforme a Bíblia deixa bem claro. Por isso, Paulo afirma: enquanto nós estivermos no corpo, na cabana de carne, nós estamos distantes do Senhor. E no versículo 8 ele diz: porém nós preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor. Ora, é tão simples isso, tão fácil de entender. Mesmo uma pessoa que tenha dificuldade de interpretação consegue compreender com facilidade. Eu vou repetir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Nós preferimos deixar o corpo para estar com o Senhor. O que significa estar com o Senhor? Significa estar dormindo em berço esplêndido? Imaginem algumas loucuras que muita gente já fez e faz ao redor do mundo. Um parente morre e a pessoa mantém o corpo ali dentro de casa, seja conservado com gelo ou com outra substância, seja mesmo apodrecendo, mas tem gente que faz isso. Que loucura! Então, algumas pessoas fazem isso a pretexto de não quererem abandonar o corpo. E elas entendem que estão habitando com o corpo daquele ente querido que morreu. Mas isso não é habitar. O corpo, se não estiver sob conservação, apodrecerá. E a pessoa terá de conviver com um mau cheiro horrível. Logo após a morte, os vermes começam o processo de deterioração, de corrupção, de apodrecimento, de degeneração. Logo, uma pessoa que tem dentro da sua casa, no seu ambiente de convivência cotidiana, um corpo apodrecendo, não pode dizer que habita com o corpo. Ali não tem vida, portanto, não há como habitar com algo que está morto, apodrecendo, fedendo, e mesmo que esteja sob conservação, não há vida, portanto, não há habitação. Não se pode utilizar o verbo estar no sentido pleno do seu significado, quando essa é a realidade. Mas aquilo que Paulo afirma no versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 5 é que é melhor sair do corpo para estar, para habitar com o Senhor, o que tem uma conotação de interação social, tem uma conotação de vida, vida plena, por sinal. E no versículo 9, Paulo diz assim: é por isso que nós nos esforçamos para sermos agradáveis ao Senhor, quer estejamos no corpo, quer estejamos ausentes do corpo. Eu peço que você preste atenção aqui num detalhe importantíssimo. Paulo, ao utilizar essas palavras, deixa bastante claro que nós não somos o corpo. O corpo é a nossa morada temporária, terrena. Ele chama o corpo, inclusive, de casa de carne ou tabernáculo de carne. Então, versículo 9. Nós devemos ser agradáveis ao Senhor, quer estejamos morando na cabana de carne, que é o corpo, quer estejamos fora do corpo. Isso significa que nós não somos o corpo. Portanto, nós somos, conforme a Bíblia, alma, espírito. Alguns acreditam que somos apenas corpo e alma. Outros tantos, inclusive a maioria, acreditam que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Eu só quero chamar a sua atenção para o fato de que a linguagem de Paulo, tão clara a esse respeito, afirma que nós, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser interior, o nosso homem interior, aquilo que nós somos essencialmente, a consciência, aquilo que nós somos de verdade, sim, o que de fato nós somos, deve agradar a Deus, quer esteja no corpo, quer esteja fora do corpo. Nós temos ainda a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16.
Alguns até questionam não se tratar de uma parábola, porque para todas as parábolas nós temos expressões assim. E Jesus contou uma parábola sobre. As parábolas sempre começam com essas palavras. No caso da história do rico e Lázaro, não se utiliza esse tipo de introdução. Por isso que tem gente que acha que não se trata de uma parábola, mas de uma história muito conhecida na época e reforçada por Jesus como ilustração. Mas não uma mera ilustração. Na verdade, uma ilustração que serve para apresentar princípios acerca da existência da alma, da imortalidade da alma, a consciência da alma, a sua identidade, a sua memória, etc., etc. É interessante lembrar, conforme diz a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, escritora e psiquiatra muitíssimo conhecida nesse país, que na hora da morte o cérebro trabalha intensamente durante 7 minutos. São 7 minutos finais. Por que isso? O último a parar é o cérebro. Ele trabalha com intensidade durante 7 minutos, preparando memórias. Isso já foi comprovado através de exames como ressonância magnética. Há muitos estudos científicos nesse sentido. Há vários artigos científicos tratando desse assunto. E a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, entre outros psiquiatras e neurocientistas que cuidam desse assunto, faz uma pergunta bastante interessante. Para quem ou para que o cérebro trabalha intensamente nos 7 minutos finais antes de parar de funcionar definitivamente? A quem será entregue essa memória ou esses arquivos que levam 7 minutos para serem devidamente preparados? Se a alma vai dormir, não há razão para isso. Mas se a alma precisa se apresentar diante do Criador de alguma forma, e a gente não sabe exatamente como, logo é necessário ter uma compactação de memórias, as principais, aquelas que de fato têm valor eterno, para que isso seja colocado diante de Deus do outro lado da vida. Isso é bastante interessante e precisa ser considerado. Na parábola do rico e Lázaro, nós encontramos algumas questões interessantíssimas. Primeiro, em nenhuma parábola Jesus cita nomes, mas aqui ele cita o nome Lázaro, dando a entender que Lázaro existiu. Ora, houve um homem chamado Lázaro. E colocaram Lázaro na porta, no portão da mansão de um rico. E ele não fala o nome do rico. Portanto, o rico, um ser tão vil e repugnante que nem é conhecido por nome. Mas é importante saber que Deus conhece cada estrela por seu nome. Deus sabe quantos fios de cabelo há no couro cabeludo de cada ser humano. Deus conhece o íntimo de cada ser humano. Enganoso é o coração, extraordinariamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração e sondo os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Logo, a gente entende que Deus, profundo conhecedor daquilo que nós somos no homem interior, no espírito, dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Mas é importante lembrar ainda que a salvação ocorre pela graça através da fé. A salvação é uma ação direta do Espírito Santo, aplicando o poder da palavra e do sangue de Jesus sobre as nossas almas para nos purificar, nos redimir, nos regenerar. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é presente de Deus. Não vem de nossas obras, para que nenhum de nós se vanglorie achando-se merecedor de alguma coisa. Portanto, nós encontramos um rico que teve uma vida abastada, uma vida de rei, de sheik. É isso que a parábola descreve. E você pode perceber prestando atenção aos detalhes. No portão da mansão do rico, um pobre andrajoso com feridas purulentas, e os cães, na época considerados animais imundos, lambiam as feridas no corpo do rico. Mas a Bíblia diz: o rico morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão fala de uma condição, um estado. E é interessante lembrar que as refeições naquela época eram feitas utilizando-se mesas baixinhas. Então, para as refeições, as pessoas sentavam-se ao chão, sobre almofadas preferencialmente.
E por sentarem-se ao chão, elas ficavam assim meio inclinadas, não é? E por isso que nós temos na Bíblia que João, o discípulo amado, que inclusive era muito jovem, provavelmente um adolescente de 17 anos, João sentava-se ao lado de Jesus e inclinava a sua cabeça na direção do peito de Jesus. Isso tem uma conotação interessantíssima. João era o amigo do peito, o amigo mais chegado que o irmão. Pois bem, Lázaro morre e os anjos levam a sua alma ao seio de Abraão. Notem uma coisa, o corpo cheio de feridas purulentas, o corpo tão enfermo e sofrido de Lázaro, agora está dormindo na sepultura, morto. Provavelmente foi sepultado. O costume judaico era sepultar rapidamente. Eles não deixariam o corpo à mercê dos urubus ou de outros abutres. O corpo, na sepultura, não tem nenhum tipo de reação ou de expressão. Para a sepultura, para onde você vai, não há sabedoria, nem fala, nem louvor, nada. Portanto, o que você tiver para fazer através do corpo na terra, faça conforme as suas forças, porque depois que o corpo morre, já era. Porém, a alma de Lázaro não ficou dormindo. A alma de Lázaro foi para perto de Abraão, ao seio de Abraão. Isso fala de festa, banquete, mesa de refeições, alegria, congratulação, confraternização, satisfação, gozo eterno. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mas a alma do rico, cujo corpo recebeu, com certeza, uma cerimônia fúnebre pomposa, honrosa, magnífica, cujo corpo foi velado com muita honra, com muita honraria, a alma foi levada ao lugar de tormento. E lá no lugar de tormento, o rico pede a Abraão a autorização para que Lázaro fosse molhar com a ponta do dedo a sua língua. Interessante, o rico narcisista, arrogante, prepotente, ele acha que Lázaro, por ter sido pobre e andrajoso na terra, um mendigo, um andarilho talvez, ele acha que Lázaro tem a obrigação de ficar refrescando a sua língua, não é? Porque ele acha que é digno de ser servido. Mas Abraão lhe dá uma resposta tão categórica que não há mais argumento. Inclusive, Abraão explica claramente que entre aqueles que estavam no seio de Abraão e os que estavam no lugar de tormento, havia um abismo muito grande, sendo impossível a comunicação entre ambos os lados. Não seria possível haver comunicação, não seria possível o traslado da alma de Lázaro para ajudar a alma do rico no lugar de tormento. Assim, a gente percebe de uma forma muito clara que o rico continua sendo o rico lá no lugar de tormento. Ele tem memória, inclusive, e por isso ele diz: peça que os meus 5 irmãos sejam avisados para que não venham também para esse lugar horrível. E Abraão responde que na terra onde estão os 5 irmãos do rico, existe a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. E se eles quiserem, que escutem a palavra. É isso. Ainda no capítulo 16 do Evangelho registrado por Lucas, no versículo 9, nós encontramos uma fala de Jesus bastante esclarecedora. Jesus diz assim: utilizem o dinheiro da terra, os valores terrenos, a riqueza injusta desse mundo passageiro, para fazerem amigos. E lembrem-se, quando vocês forem recebidos nas moradas eternas, ou seja, no paraíso, vocês serão abraçados, recebidos com muita alegria por esses amigos eternos. Inclusive, eu quero ler Lucas 16, verso 9. Eu vos digo também, fazei para vós amigos por meio das riquezas injustas, para que, quando estas riquezas falharem, vos recebam nas moradas eternas com regozijo. Então, as almas continuam bastante vivas, ativas, e se são recebidas no paraíso, elas têm muita alegria, uma alegria indizível. É incomparavelmente melhor estar na casa do Pai, ou no paraíso, melhor dizendo, do que permanecer na terra. Mas é importante também lembrar
que Deus é quem decide a hora de cada um sair do corpo para ser recebido nas moradas eternas. Não faz muito tempo, houve um culto fúnebre numa grande igreja de Vitória da Conquista, na Bahia, e havia muitas coroas de flores. Aquilo chamou a atenção de muita gente. Parece que tinha mais coroas de flores do que pessoas naquele culto fúnebre. E alguém perguntou, mas por que tantas coroas? Quem foi essa irmã? E a outra pessoa respondeu, essa irmã utilizou as suas riquezas em benefício de muitas pessoas. Durante muitos anos, ela contribuiu com missões nacionais, contribuiu com missões mundiais. Durante muitos anos, ela enviou ofertas para núcleos missionários pelo Brasil e ao redor do mundo e ajudou várias igrejas. Portanto, muitas pessoas foram ajudadas e muita gente foi alcançada pela graça da salvação através da lealdade e do amor dessa mulher. Certamente, quando essa alma adentrou os portais celestiais, foi recebida nas moradas eternas por muitos amigos que foram salvos através dos seus recursos. E por isso Jesus diz, juntem tesouros no céu. Na terra tem a ferrugem, a traça, o ladrão. No céu não tem nada disso. Por isso vocês deveriam juntar tesouros no céu. Como é que se junta tesouros no céu? Dessa forma, como essa irmã, que foi homenageada com muitas coroas de flores no seu velório, mas que foi certamente homenageada no paraíso com muita alegria e muitos abraços, uma recepção maravilhosa, e ainda de outras tantas maneiras, pregando, orando, visitando, aconselhando, ensinando sobre a palavra de Deus. O profeta Daniel diz que os justos refugirão como estrelas eternamente. Aqueles que ensinaram muitas pessoas acerca da justiça de Deus brilharão como estrelas eternamente. Há uma recompensa muito grande para as pessoas que se dedicam a fazer o bem. Jesus também fala sobre isso, quando ele nos conta de uma forma simbólica, metafórica, sobre um tipo de avaliação que acontecerá após a morte. E ele não precisa exatamente o tempo, se vai ser imediatamente após a morte, se vai ser após o arrebatamento da igreja, se isso vai acontecer no tribunal de Cristo, ou se isso vai acontecer em algum outro momento de julgamento. Mas o fato é que Jesus diz assim, tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive nu, vocês me vestiram, doente ou preso, me visitaram. E os justos perguntaram, Senhor, mas quando foi que te vimos assim o assado? E ele responderá, quando vocês fizeram essas coisas a qualquer um dos pequeninos lá na terra, de fato vocês fizeram a mim. Jesus leva em consideração aquilo que a gente faz do ponto de vista da filantropia, do altruísmo, da beneficência. Mas eu repito, a salvação se dá unicamente pela graça através da fé. Mas é importante lembrar que a pessoa salva produz frutos para a glória de Deus. A pessoa realmente convertida, ela trabalha para Jesus com muita alegria. Com suave são sobre os montes os pés daquele que anuncia boas novas, daquele que anuncia salvação. A parábola de Jesus sobre as riquezas injustas e os amigos eternos faz um contraste interessante. Jesus mostra a diferença entre ter riquezas na terra e ter riquezas no céu. Ele ensina sobre a natureza transitória das riquezas terrenas e a natureza eterna das riquezas espirituais. Porém, as riquezas espirituais são obtidas através do serviço sincero, amoroso e leal que nós prestamos a Deus, servindo ao próximo. E é justamente por isso que Jesus afirma que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos principais, os mais importantes, o resumão da lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. As boas obras são um fruto da salvação, uma consequência da salvação, e não jamais a causa da salvação. A salvação não se dá pela prática de boas obras, a salvação se dá pela graça, mas eu repito de propósito, para deixar bem claro, toda pessoa realmente salva por Jesus, regenerada pelo poder do Espírito de Deus, pratica boas obras.
Diante dos textos encontrados em Lucas 16, a gente chega à conclusão de que a noção que a Bíblia nos dá sobre a entrada dos salvos no paraíso é de um momento de enorme contentamento, alegria e satisfação. O paraíso, portanto, é um lugar de descanso das tribulações da vida terrena. Jesus foi bem claro ao dizer que no mundo nós temos aflições, passamos por tribulações, mas ele venceu o mundo e é necessário a gente ter a convicção de que assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. E João escreveu que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, as almas que estão no paraíso, elas já triunfaram, já venceram, elas estão aguardando o arrebatamento da igreja, quando receberão corpos glorificados. João afirma que nós veremos a Jesus como ele é e seremos como ele é, ou seja, teremos corpos glorificados à semelhança do corpo do Senhor Jesus, mas isso apenas por ocasião do arrebatamento. E talvez alguém pergunte, mas é necessário receber corpos humanos novamente? Para quê? Sim, é necessário porque o Criador nos fez com corpos humanos. Na criação, o Criador nos deu corpo humano. E se porventura o maligno conseguisse acabar com essa realidade, então para ele soaria como uma vitória contra o Criador. Mas ninguém consegue frustrar os planos do Todo-Poderoso. Ele deu corpos humanos a todos nós, a sua criação, ou a coroa da criação sobre a terra, e nos devolverá esses corpos por ocasião do arrebatamento. Quem estiver vivo na hora do arrebatamento, simplesmente receberá corpos glorificados, sendo instantaneamente trasladados ao encontro do Senhor nos ares. Assim, o paraíso não é considerado o destino final. O paraíso é uma morada temporária, até que Deus nos dê a morada eterna. Inclusive, lembrando que a Bíblia afirma, tanto no profeta Isaías quanto no Apocalipse, e ainda há outras passagens a respeito, dando conta de que Deus criará novo céu e nova terra. E a Bíblia informa, inclusive, que nós viveremos na nova terra e não haverá mais o mar. Talvez isso seja simbólico, talvez não há clareza a respeito, mas de uma forma ainda mais contundente, a Bíblia afirma que não haverá sol nem lua, porque a terra, a nova terra, na qual habitaremos, será iluminada diretamente pelo trono do Altíssimo, e da terra nós contemplaremos a glória de Deus. A teologia evangélica rejeita a doutrina do purgatório, porque entende que os nossos pecados são purgados, purificados, completamente lavados e perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Assim, na terra, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador, entregando-nos incondicionalmente a Ele. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Jesus afirma que aquele que o recebe passa da morte para a vida, ou seja, ocorre uma mudança de estado. O apóstolo Paulo afirma no primeiro capítulo da carta aos Efésios que nós habitamos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, do ponto de vista espiritual, nós estamos em Cristo. Os nossos nomes estão no livro da vida. Nós fomos justificados. Existe um segmento religioso cristão ou pseudo-cristão que afirma que Jesus completou a obra expiatória no santuário celestial. Isso é antibíblico, se constitui uma heresia nojenta, inclusive. A Bíblia deixa muito claro que na hora da morte, Jesus usou a seguinte expressão grega, tetelestai, está consumado, dívida paga, cédula de dívida ou nota promissória ou duplicata rasgada, tetelestai, obra perfeita, completa. A salvação é completa, sim. É perfeita, é suficiente. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A obra realizada por Cristo na cruz, por ser completa e suficiente, é satisfatória. Jesus, então, sobe ao Pai e apresenta o seu próprio sangue para a nossa justificação. A gente invoca o nome do Senhor,
a gente recebe a salvação, porque a palavra invocar significa chamar para dentro, trazer para dentro. Assim, Jesus deseja habitar os nossos corações, governando as nossas vidas através do Espírito Santo e da palavra, para que nós tenhamos realmente o direito de adentrar nos tabernáculos celestiais. Os evangélicos entendem o estado intermediário no paraíso como uma experiência instantânea, perfeita, muitíssimo satisfatória, uma experiência consciente e alegre na presença do Senhor Jesus. A Bíblia não esclarece o local exato do paraíso. Certamente o céu é imenso, imenso. O céu, casa de Deus, está acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, a milhões de anos-luz, com certeza. O céu cobre todo o universo. Como o céu se organiza, a gente não sabe. O lugar mais alto é o lugar do trono do Todo-Poderoso. E à direita do poder de Deus está o Senhor Jesus intercedendo por nós. E por isso João escreveu: filhinhos, não pequem. Porém, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Mas, em outro texto, João diz assim: quem é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Significa que a pessoa verdadeiramente nascida de novo, a pessoa realmente convertida, regenerada pelo poder do Espírito e da palavra, é uma pessoa que não tem prazer na prática do pecado. Ela se entristece por causa do pecado e ela se esforça para fugir da aparência do mal. Ela se esforça para evitar o pecado. Mas, de vez em quando, erra. Sim, é normal. E nós pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. E aí, quando erramos, devemos nos lembrar de que o advogado está à destra do Pai para interceder por nós. E, finalmente, ao deixarmos o corpo, ao sermos arrebatados do tabernáculo de carne, que é o corpo, nós estaremos com o Senhor e livres para sempre do pecado. Isso quer dizer que a salvação é passada, presente e futura. Os 3 tempos da salvação nos ensinam algo interessante. Isso quer dizer que nós fomos salvos do poder do pecado, da condenação do pecado. Isso quer dizer que nós fomos salvos do poder do pecado, da condenação do pecado. A salvação, portanto, ocorre de uma só vez. Em outras palavras, o novo nascimento, a regeneração, é um fato, um fenômeno, um evento que acontece de uma só vez. A pessoa regenerada pelo poder do Espírito Santo nasce de novo. E Jesus explica isso a Nicodemos, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. O nascimento acontece de uma vez. Após o nascimento, a pessoa cresce, amadurece, se desenvolve. Aí a gente chama de Aí acontece aquilo que a Bíblia chama de santificação. Santificação é um processo. Então, a salvação é um evento e a santificação é um processo. Nós fomos salvos quanto ao passado, do poder, da culpa, da condenação do pecado. No presente, nós somos salvos a cada dia do hábito do pecado, da escravidão do pecado. E por isso Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo a cada dia, para não fazer a vontade da carne. Porque todo atleta em tudo se domina para ganhar uma coroa. E se eu quero chegar lá, no pódio, eu preciso também me dominar. Disciplina cristã. Jesus fala sobre isso com as seguintes palavras: esforcem-se por permanecerem no caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas apertada é a porta, estreito o caminho que conduz ao céu. Se você realmente quer entrar no céu, lembre-se, sem santificação, ninguém verá a Deus. E a salvação tem a ver com o futuro, porque, por ocasião da nossa morte, quando nós formos arrebatados do corpo, da casa de carne, aí sim, nós estaremos livres da prática, do hábito do pecado. Por isso que a igreja que está no paraíso é chamada de igreja triunfante. E a igreja que está na terra é chamada de igreja militante. Militante porque ainda milita contra o pecado, contra o mundo, ainda milita cada um per si contra
o hábito do pecado, ainda milita contra tudo que se levanta contra Deus, promovendo assim a vontade do Senhor como sal da terra e luz do mundo. Concluindo, o cristianismo católico entende que, ao morrer, o justo é imediatamente julgado e recebido no paraíso. Esse julgamento tem a ver com as recompensas, os galardões. A teologia evangélica entende que o cristão é recebido no paraíso e que o paraíso funciona como um estado intermediário pelo fato de que ali as almas estão aguardando o momento de receberem o novo corpo, o corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus, para então, depois de alguns fatos escatológicos, poderem adentrar no estado eterno. Que o Senhor nos abençoe e aplique essa reflexão aos nossos corações.